E aí, pessoal? Essa é mais uma aula, a terceira aula, né, da disciplina Evolução das Plantas, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Alfenas, no sul de Minas Gerais. Meu nome é Flávio Nunes Ramos. A aula 3, a terceira aula, é sobre, então, pteridófitas. Vamos falar sobre pteridófitas e esses são os tópicos que vocês têm que prestar atenção para ver se no final da aula vocês estão sabendo. O que caracteriza e como se diferenciam as pteridófitas? De qual grupo se supõe que elas se originaram? Então, da onde elas vieram? Como que são os seus órgãos reprodutores? A reprodução sexuada dela, como que ocorre? O que é homosporia? O que é heterosporia? Qual é a diferença entre esses termos, né, essas características? E como que é o ciclo de vida característico das pteridófitas? Primeiro vamos falar das características gerais. Bom, já coloco bem destacado as características que são novidades, ou seja, as características que surgiram aqui nas pteridófitas. São 4, então. Primeiro, inversão da dominância. Depois a gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas. Segunda característica, surgimento, então, de tecidos vasculares. A terceira característica é a especialização das estruturas. As estruturas agora estão especializadas. E a quarta característica é o surgimento da heterosporia. Bom, vamos falar então de cada um. Inversão da dominância, não tem muito o que se falar, não tem muito detalhe. É, como eu já falei na aula passada, na aula 2, aula de briófitas, no ciclo de vida, você tem a fase esporofítica, tem o esporófito, que é diploide, e a fase gametofítica, que é a fase haploide, né, que tem o gametófito. Nas briófitas, a fase mais dominante, ou seja, aquela fase onde o indivíduo passa mais tempo e ele é mais complexo, é a fase haploide. Agora, nas pteridófitas, isso se inverte e é a fase diploide, que é a mais dominante. Então é o esporófito que é a mais dominante e o gametófito é a mais simples, menos complexa. Tá? Então existe essa inversão da dominância. Isso é importante porque o ciclo dos próximos grupos, Gymno e Pteridófita, eles mantêm essa inversão da dominância. Então eles mantêm a fase esporofítica mais dominante. Mostrando agora no ciclo naquela figura do ciclo de vida que a gente tinha mostrado lá na aula passada de briófita, essas duas fases aí do ciclo de vida, e a fase diploide passa a ser agora a fase dominante. Os esporófitos agora são de vida livre também, ou seja, nas briófitas eles dependiam dos gametófitos, agora eles são livres, eles são dominantes, mas também são independentes. Os esporófitos passam a ser maiores do que os gametófitos a partir das pteridófitas, já que nas briófitas eram os gametófitos que eram grandes, né? Eram maiores. Porém, os gametófitos nas pteridófitas continuam sendo independentes. Tá? Eles continuam produzindo seu próprio alimento e eles são independentes dos esporófitos. Então, só para ilustrar, isso aqui é um gametófito das pteridófitas. Então, a escala aí seriam centímetros, né? Ou às vezes milímetros. Então, um esquema de gametófito. Seria um exemplo do esporófito, a fase diploide. E aqui uma ilustração de um gametófito dando origem ao esporófito. Então, o gametófito produz gametas. O gameta feminino ele fica parado, né? Ele é imóvel. O gameta masculino de outra planta encontra o gameta feminino dessa planta que está aí, encontrou o gameta feminino dessa planta que está parada aí, houve a fecundação e o novo indivíduo, que é a fase diploide, o esporófito, começa a crescer dentro do gametanjo, né, onde estava guardado o gameta, e aí a gente vê esse retrato onde o novo indivíduo, o esporófito ainda jovem, está crescendo sobre o gametófito. O que vai acontecer? A fase gametofítica vai morrer, né?
e o esporófito vai crescendo cada vez mais, ficando independente e crescendo. Essa foi a primeira característica, ou seja, inversão da dominância. A segunda característica também é fácil de entender, bem conhecido, né, que é o surgimento de tecidos vasculares. Então agora, as pteridófitas são as primeiras traqueófitas, são as primeiras plantas com tecidos vasculares. Porém, elas ainda são criptógamas. Lembra daquelas divisões que a gente mostrou na aula passada? Então, criptógamas são as plantas que têm a parte reprodutiva ainda escondida. Ela não está tão exposta, que seriam as briófitas e pteridófitas. Elas são criptógamas, mas são traqueófitas. Tá? Então, elas têm agora tecidos condutores, são vasos condutores, que é diferente de células condutoras que as briófitas tinham. Tecido condutor é um conjunto mais complexo, onde várias células são especializadas em fazer uma determinada função e o conjunto delas torna aquela função maior, mais eficiente. Essa função maior aqui, no tecido condutor, é conduzir água e alimento. Então, várias células promovem essa eficiência da condução de seiva bruta e seiva elaborada. Essa maior eficiência teve o efeito de gerar indivíduos maiores, porque, como é mais eficiente, ela consegue transportar água e alimento em alturas maiores, para células cada vez mais longe. Lembrando que elas produzem alimento nas folhas e pegam a água pelas raízes. Então, o alimento tem que ser transportado das células apicais, lá das folhas, até as últimas células lá das raízes, e a água e sais minerais tem que ser transportado das raízes até a última célula das folhas. Então, esses vasos condutores, esses tecidos condutores, tem que ser eficiente de modo que todas as células tenham fornecimento de água e alimento, água, sais minerais e alimento suficiente para a sua sobrevivência. O aparecimento de vasos condutores possibilitou, então, o surgimento de plantas com tamanho maior, com um grande tamanho. Terceira característica que surgiu nas pteridófitas foi que algumas estruturas ficaram especializadas. Então, surgiram as raízes, os caules e as folhas. Ou seja, agora existe uma estrutura chamada raiz que tem conjuntos de células especializadas para fazer uma determinada função, que no caso são algumas funções, depende da espécie. Então pode ter a função de armazenamento, pode ter a função de fixação. Então tem várias possibilidades de função e as células ali presentes naquela estrutura, da raiz, por exemplo, são especializadas nessa função de armazenamento, de fixação. Células da folha, então essa estrutura folha tem células especializadas que são diferentes da estrutura raiz que eu tinha comentado agora. São células que têm outras funções e elas fazem, como elas são especializadas, elas fazem aquela função com muito maior eficiência do que células de outras estruturas. Tá? E assim foram surgindo as raízes, foram sendo selecionadas espécies que tinham estruturas especializadas. E a quarta e última característica, talvez seja a característica de surgimento, a característica que surgiu mais importante, que foi a heterosporia. O que é heterosporia? Então, hetero vem de diferente e poria vem de esporos. Então, é o surgimento agora de esporos diferentes. Então, existem algumas espécies de pteridófitas que produzem esporos diferentes. E outra coisa, esses esporos não são mais liberados, eles não saem mais dos esporões. O esporão é aquela estrutura que produz o esporo, né? Então, os esporos não saem mais dos esporões. Tá? Então, isso aqui caracteriza a heterosporia. Heterosporia, produção de esporos diferentes. Que esporos diferentes são esses? Esporos que são considerados esporos masculinos, que são pequenos, então a gente chama de microesporos, micrósporos,
e esporos que são maiores, que são grandes, que são os femininos e estão considerados, chamados de mega, grande, mega esporos, megásporos. Tá? Então, normalmente, eles diferem no tamanho, mas nem sempre é o tamanho que faz essa diferença. Mas, didaticamente, eu estou explicando aqui como tamanho. Até pelo nome, né? Mais fácil entender assim. Então, vamos lá. Nem todas as espécies de Pteridófita têm heterosporia. Algumas espécies continuam produzindo esporos com o mesmo tamanho, são as espécies chamadas com homoesporia, e algumas espécies de Pteridófita produzem esporos diferentes, são as espécies que têm heterosporia. Mas a primeira vez que surgiu alguma espécie com heterosporia foi nesse grupo, as Pteridófitas. Então, as espécies que possuem heterosporia, as que são heterosporadas, então possuem dois tipos de esporos, como a gente já falou. Os micrósporos são os esporos masculinos, pequenos, e eles vão dar origem, qualquer esporo dá origem ao gametófito. O gametófito que vai ser originado dos micrósporos será o gametófito masculino, ele vai produzir gametas masculinos. O megásporo, ou os esporos grandes, eles vão germinar, vão dar origem aos gametófitos femininos, que vão produzir os gametas femininos. Então, aqui para dar uma ilustração da diferença do tamanho, da possibilidade de diferença de tamanho entre esporos masculinos, que são os micrósporos, e esporos femininos, que são os megásporos. Então, os micrósporos, ou os esporos pequenos, os masculinos, e os megásporos seriam os esporos maiores, que são os femininos. As plantas que têm heterosporia, eles possuem dois tipos de esporângios. Lembra do esporângio? Esporângio é aquela estrutura que vai produzir esporos. Aquela estrutura que vai sofrer meiose e vai produzir esporo. Então, os esporângios, tem dois tipos. Os esporângios masculinos e esporângios femininos. Então, como eu comentei que a diferença entre os tipos de esporos, micrósporos e megásporos, tem a diferença de tamanho, até pelo nome a gente fica mais fácil de explicar, né? Microesporos, megaesporos, mas nem sempre essa diferença é morfológica, é de tamanho. Então, às vezes, essa diferença pode ser de ordem fisiológica, tá? Mas didaticamente é mais fácil vocês pensarem no tamanho, mas fica aí a chamada de atenção, que nem sempre é o tamanho, a diferença entre micrósporos e megásporos. Então vamos lá. Dentro das pteridófitas, nós temos as espécies homoesporadas, ou seja, os esporos são do mesmo tamanho, os esporos são formados dentro do esporângio, que é o órgão que produz esporos. Esses esporângios se abrem, os esporos então são levados pelo vento, então eles saem dos esporângios, caem em algum local e vai formar o gametófito. Então o gametófito, ele vai se desenvolver fora do esporângio. Tá? Então ele vai ser liberado do esporângio e vai cair em algum lugar adequado e vai germinar. As plantas heterosporadas, que produzem esporos diferentes, geralmente o gametófito é menor e, principalmente, essa é a parte mais importante, por isso que está grifado, está com cor diferente. Tá? Então, a diferença, a importância da heterosporia não é o tamanho ou a diferença entre esporos pequenos e esporos grandes que agora é formado. A grande importância da heterosporia é que o esporo agora não é liberado. O esporo agora não sai do esporângio. O esporângio não se abre para os esporos serem levados pelo vento, por exemplo, cair em algum lugar adequado. Os gametófitos germinam lá dentro. Os gametófitos é que mais tarde podem sair dos esporângios, mas os esporos não saem. Tá? Então o gametófito é menor do que as espécies homoesporadas, porque eles têm que caber, têm que germinar dentro dos esporângios. E isso
mais tarde a gente vai ver nos grupos de gimnosperma e angiosperma, possibilitou o surgimento das sementes, né, nos grupos posteriores. Tá? Então vai ser um ancestral das espécies de gimno e anjo foi uma espécie heterosporada, porque as espécies, o surgimento dessa característica da heterosporia é que possibilitou mais tarde o surgimento de uma nova estrutura, que é o óvulo, que eu vou contar na próxima aula, e dessa estrutura surgiu a semente. Tá? Então, a importância do surgimento da heterosporia foi essa retenção do esporo dentro do esporângio, a não liberação mais dos esporos. Independentemente se há ou não heterosporia, todas as pteridófitas têm esporos. Toda pteridófita tem esporângio, né, é o órgão que produz esporo. E existem, então, pegando todas as pteridófitas, dois tipos diferentes de reunião dos esporângios, ou seja, o modo como cada espécie reúne seus esporângios podem ser caracterizados de dois jeitos. Ou os esporângios estão em organização de soros, ou os esporângios estão organizados em forma de estróbilo. Então, a espécie ou vai possuir um jeito, soros, ou vai possuir outro jeito, estróbilo. Não tem uma espécie que tem algumas folhas têm soros, outras folhas têm estróbilos. Não. Ou a espécie tem todas as folhas com soros, ou a espécie tem todas as folhas em estróbilos. O que é cada uma desses tipos de reunião de esporângios? Bom, os soros é um conjunto de esporângios ou conjunto de esporos, tá, que estão muitas vezes protegidos por uma outra estrutura chamada indúsio, e aí fica mais fácil vocês verem pelas fotos e pelos esquemas. Então aí está o soros, que é muito mais conhecido, tem aquela samambaia muito facilmente encontrada na casa de várias pessoas. A casa das nossas avós é muito comum, então a gente chama de samambaia da vovó. E embaixo dessas folhas tem esses pontinhos pretos, né? Esses pontinhos pretos, cada pontinho daquele é um soro. Então é uma reunião de esporângios. Cada pontinho tem vários esporângios, como a gente vai ver nesse esquema aqui. Tá? Então, isso aí seria um pontinho, um corte transversal da folha. Então, tomamos a folha aí em cima. E embaixo seria uma bolinha daquela que a gente vê de longe. Tá? Quando a gente está olhando de perto, a gente tem uma estrutura em forma de guarda-chuva, que é o indúsio. A gente está... é uma proteção mecânica mesmo, ela é bem durinha, né? Então ela evita choque. E por debaixo desse indúsio, você vê várias bolinhas. Cada bolinha dessa é um esporângio, ou seja, cada bolinha dessa produz esporos através de meiose. Então é um bolo de esporângio, é um grupo de esporângio, é uma reunião de esporângio. Então, soro é uma reunião de esporângio, muitas vezes protegida por uma estrutura chamada indúsio. E os estróbilos? Os estróbilos são outra forma de reunir os esporângios. Tá? É uma estrutura em forma de cone. Então você vai ter, além dos esporângios, você tem folhas reduzidas chamadas esporófilos. Tá? O que é esporófilo? São folhas, são modificadas, que contêm os órgãos reprodutores da fase assexuada, né? Que contém, então, esporângios. Talvez seja mais fácil ilustrar dessa forma. Então, a parte verde são as folhas normais das pteridófitas. Essa partezinha cinza que está destacada aí com a parte azul ou com a parte vermelha seria o estróbilo. Tá? Seriam folhas modificadas. Cada escaminha dessa seria um esporófilo, que seria a parte vermelha aí, o círculo vermelho. Esporófilo, o que é? Cada escama, e cada escama dessa possui vários esporângios. Se você pegar todas essas escamas, todos esses esporófilos, reunidos em forma de cone, a gente chama essa estrutura, geralmente apical, né, no final do caule, de estróbilo.
O estróbilo é um conjunto de esporófilo em forma de cone. O que é o esporófilo mesmo? Cada escaminha dessa é um esporófilo. Cada folhinha modificada é um esporófilo. Dentro de cada esporófilo, ou sob essas folhinhas, tem vários esporângios. Esporângio é o que produz esporos. Então aí, ilustrações de estróbilos de diferentes espécies. Beleza, já falamos sobre as 4 características que surgiram nas pteridófitas e agora vamos para o ciclo de vida apontar as diferenças que surgiu nas pteridófitas em relação ao grupo passado, que a gente falou na aula passada, que seriam as briófitas. Então aqui está o ciclo básico. Tem a parte de qualquer planta. Qualquer uma dos 4 grupos tem esse ciclo básico. Ou seja, é um ciclo haplodiplobionte, porque no meio do ciclo ocorre a meiose. Não é porque tem fase haploide e fase diploide. Todos os 3 tipos de ciclo têm fase haploide e fase diploide. A diferença é o momento que ocorre a meiose. O tipo de ciclo das plantas, que é o haplodiplobionte, é aquele onde a meiose ocorre no meio do ciclo, como eu estou mostrando aí agora no slide. Então aqui ocorre a meiose, no meio do ciclo, na hora de formar esporos. Então o que caracteriza o ciclo haplodiplobionte? A meiose, no meio do ciclo, na hora de formar esporos. Ok? Então estou mostrando o ciclo de vida básico aí de todos os 4 grupos de planta. Você tem o início do ciclo começando com a fecundação, ou a fertilização, e forma, então, junta 2 gametas, gameta N com gameta N, um gameta haploide com gameta haploide, vai dar um indivíduo diploide, o zigoto diploide, que é o esporófito. Esse esporófito vai crescer, todo esporófito produz esporângio, dentro do esporângio vai ter a meiose e vai produzir esporos. O esporo já é através de meiose, o esporo já é haploide. Então o esporo é a primeira estrutura da fase haploide, como está mostrando aí no slide. Toda essa fase, essa parte superior, com essa cor vermelha, são células haploides. Então o esporo é a primeira estrutura com célula haploide. Todo esporo, quando é liberado ou não, todo esporo, quando germina, produz um indivíduo multicelular haploide também, que é chamado de gametófito. Todo gametófito vai produzir gametângio, que vai produzir gametas. Os gametas vão se encontrar, gameta é o fim do ciclo, então, porque eles vão se encontrar e vai começar um novo indivíduo, forma um novo indivíduo, vai começar então um novo ciclo de vida. Então, o início do ciclo de vida é sempre a fecundação, o meio do ciclo de vida é sempre a meiose, na hora de formar esporo, e o final do ciclo de vida é sempre a formação dos gametas, que quando se juntarem, forma o ciclo de um novo indivíduo. Esse é o ciclo básico de todas as 4 plantas, porque tem o ciclo haplodiplobionte. Beleza. Qual a diferença das pteridófitas? Então aqui é um ciclo agora um pouco mais simplificado, só com as palavras básicas. Cadê o início do ciclo? Está aqui, ó, fecundação. Forma esporófito. Esporófito forma esporos através da meiose. Por vento, nas espécies que são, os esporos são liberadas, ou dentro dos esporângios das espécies que são heterosporia, a germinação dos esporos, os esporos vão se formar indivíduos haploides, que são os gametófitos vão produzir gametas, que quando se encontrarem através da água, vão ocorrer a nova fecundação. Qual a novidade? A novidade é que agora essa fase esporofítica, a fase diploide, é a fase dominante. Nas briófitas, a fase dominante era a fase haploide. O que mais? Tem também o surgimento de algumas espécies com heterosporia, que é a produção de esporos de tamanhos diferentes, que agora não são liberados. Eles não são liberados pelo vento. Eles ficam dentro do esporângio e os gametófitos surgem, são produzidos dentro do esporângio. Isso dá uma camada maior de proteção para esses indivíduos. Agora, isso estava só a parte escrita, né? Vamos ilustrar um pouquinho agora
melhor. Então aqui tem um ciclo de vida um pouco mais ilustrado, um pouco menos abstrato, né, vamos dizer assim. Então, onde começa o ciclo? O ciclo de qualquer planta começa sempre na fecundação. É um novo indivíduo. Fecunda, surge o zigoto, um novo indivíduo, como eu estou mostrando aí. Tem esse zigoto, vai aumentar de tamanho, tá? Ele vai crescendo. Então, esse zigoto é diploide, então ele é um esporófito. Ele é esporófito jovem, ele passa a ser um esporófito adulto, ou seja, já pode reproduzir. Então, ele reproduz através dos esporângios, né? Esporófito produz esporângio, e aí o esporângio é uma estrutura que vai produzir através de meiose os esporos. Então aí dá o meio do ciclo. Então é um ciclo haplo, diplo, bionte, porque no meio do ciclo, na hora de formar os esporos, ocorre a meiose. Então, esporófito, esporângio, ocorre a meiose, esporo. Então mudou a fase do ciclo. Era a fase diploide, fase esporofítica, passa a ser a fase gametofítica, a fase haploide. Então o esporo, que agora é haploide, pode ser liberado do esporângio. Quando ele cai no lugar adequado, ele germina e dá origem ao indivíduo haploide, que chama gametófito. O protalo é um dos exemplos. Todo gametófito vai crescer e vai produzir gametângios, que dentro deles produzem seus gametas. Então tem gameta masculino e feminino, então também tem o gametângio feminino e o gametângio masculino. Então tem um gametófito, ele vai produzir o gametângio feminino, que é o arquegônio, e o gametângio masculino, que é o anterídeo. Dentro do gametângio feminino, que é o arquegônio, ele vai produzir o gameta feminino, que seria a oosfera. Dentro do gametângio masculino, ele vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. O anterozoide é móvel e a oosfera é imóvel. Então, o anterozoide, através da água, ele vai se locomover até encontrar a oosfera. Quando ocorrer esse encontro, ocorre a fecundação, vai dar origem a um novo indivíduo, e aí começa o ciclo de vida de novo de um novo indivíduo. Além disso, falando de características gerais, elas não têm semente, né? As pteridófitas, nenhuma espécie tem semente. E a fecundação ainda é dependente da água, os anterozoides são flagelados. Agora uma parte importante, já que a gente falou que uma das características de novidade é o surgimento do tecido vascular, vamos falar um pouquinho da evolução desses tecidos vasculares. Primeiro, a importância. Com a vascularização, ou seja, com o surgimento desse tecido, esse sistema muito mais eficiente de transporte de substância, além de aumentar o porte das plantas, né, a altura das plantas, como eu tinha citado no slide anterior, ela também, muitas plantas conseguiram ficar um pouquinho mais longe de ambientes úmidos, porque tornando mais eficiente, existe uma perda menor de água, então ela conseguiu se adaptar a condições um pouco mais severas, um pouco mais secas do ambiente. Os primeiros esporófitos, né, ou seja, os indivíduos diploides que foram dominantes, eles eram indivíduos que tinham uma estrutura, um eixo simples. Tá? Ele tinha um eixo dicotômico, ou seja, que se dividia sempre de 2 em 2, tá? Que não tinha folhas, tá? Não tinha nenhum ramo se expandindo ao longo do caule, que caracteriza um filóide ou alguma expansão que poderia ser especializado numa estrutura chamada folha. Então ela era bem simples. Outra coisa importante do tecido vascular é que ele tem uma capacidade de ficar rígido. Por que ele pode ficar rígido e por que isso é importante? Porque o tecido vascular produz uma substância chamada lignina, e essa substância lignina confere essa rigidez. E por que é importante ter essa rigidez? Porque com essa rigidez eles conseguem ter alturas
maiores, não só comprimentos maiores, mas eles conseguem atingir distâncias da Terra, né, maior. Porque se ela não tivesse a rigidez, ela podia estar o comprimento e crescer paralelo ao solo, mas com a rigidez ela consegue crescer transversal ao solo, tá? Crescer com o aumento da altura do solo. Os tecidos vasculares também dão, além da maior eficiência, também dão sustentação à própria planta. Aí é uma ilustração dos tecidos vasculares nas folhas, que é a parte superior direita, o caule, como está mostrando aí, que é o do meio, e a parte das raízes, tá? E à esquerda tem uma ilustração aí de um gametófito. Esse gametófito tinha produzido um gametanjo feminino, então estava o gameta feminino lá, que é o esfera. Depois, quando chegou o gameta masculino, houve a fecundação, surgiu o novo indivíduo, que é o esporófito. Então, o esporófito jovem está crescendo aí, né? Mas ele ainda está preso, ainda está atado ao gametófito. Uma ilustração também de feixes vasculares ou do tecido vascular, tanto de folhas, né? Então, o pecíolo da folha, e tanto de troncos. Uma outra coisa importante com o surgimento do tecido vascular é que começou uma ordem de crescimento. Então, agora existe o crescimento primário, o crescimento inicial, ou que é o crescimento vertical das plantas, né, pelo comprimento das plantas, e o crescimento que é chamado agora de crescimento secundário, que é o crescimento radial. Tá? Então, é a expansão da espessura da planta. Não é uma coisa tão simples assim. Existe, na verdade, só é considerado o crescimento secundário quando um determinado tecido cresce, mas só para ilustrar esses dois tipos de crescimento. Então, só para reforçar que, reforçar o que eu já falei, que além do transporte de substâncias, a sustentação também é uma das funções do tecido vascular. Tá? Então, as plantas puderam alcançar um tamanho cada vez maior. Ok. Uma das coisas importantes da gente falar da evolução do tecido vascular é da forma do cilindro central, ou seja, da forma desse tecido vascular. Tá? Então, a gente tem raízes e caules podendo diferir no seu tipo de tecido vascular, e a gente vê essa diferença olhando a coluna central desse tecido vascular. Como assim? A gente pode ter 3 tipos de tecido vasculares, tá? Espécies com tipos diferentes de tecido vascular. A gente tem o protostelo, espécies que são consideradas com o tecido vascular dela sifonostelo e eustelo. Então, protostelo são aquelas estruturas mais simples. O sifonostelo é quando surge um buraco no eixo central, que seria a medula, e o eustelo é quando ocorre a separação dos tecidos vasculares em feixes. Isso fica mais fácil de explicar quando eu mostro a figura para vocês. Então, essa figura da extrema esquerda seria um caule. A gente está vendo como se fosse um corte do caule, é um pedaço do caule. E aqui, nessa parte aqui que está mostrando pela seta, seria se olhasse por cima desse caule. E aqui, olhasse pelo lado desse caule. Então, você vê que a estrutura do tecido vascular interno desse caule seria sólida. E dentro dele estaria, além do tecido, né, de preenchimento ali das células, nós temos então os 2 tecidos condutores. O tecido condutor mais externo, mais próximo à superfície, né, a casca da árvore, seria aqueles condutores de alimento, que seriam floema. E aqueles tecidos mais internos seria aquele tecido condutor de água e sais minerais, que é o xilema. Então, esses tecidos estão em forma de anel, forma anelar. Esses são as espécies que têm o sistema mais simples e rudimentar, que seria o protostelo. Proto, então, de rudimentar, de primitivo. Depois surgem as espécies
chamadas de sifonostelo. São aquelas que possuem, então, um buraco, né? Uma coluna central no meio, não tem célula de preenchimento, então, como está mostrando aí na tela, mas continua mesmo, o tecido vascular continua em forma anelar, o floema é sempre externo e o xilema é interno. Então a novidade agora é uma abertura, né? Um buraco não, sem tecido de preenchimento no meio do caule, do estelo, né? Pode ser do caule ou pode ser da raiz. E o terceiro tipo de sistema vascular, terceiro tipo de estelo, né, de caule raiz, seria as espécies que têm eustelo. Né? Então, agora, nesse tipo de espécie, você tem também células preenchendo todo o estelo, né? Mas os feixes agora não estão em forma de anel. O xilema e o floema agora estão em forma de feixes. Tá? Então, são esses tubinhos aí, como a gente está vendo na ilustração do desenho. Então, as plantas com sementes, que seriam os gímenos e angiosperma, têm caules e raízes com sistema, estrutura eustelar. Então, são os eustelos. São aquelas onde o floema e o xilema estão em feixes. E as plantas vasculares sem semente, que seriam as pteridófitas, têm algumas espécies que são protostelares, tem aquela estrutura mais simples, e tem também algumas espécies com estrutura sifonostelar. Então, o eustelo, que seria aquela estrutura um pouco mais complexa, que tem forma de feixes, ela foi originada através de um ancestral que tinha protostelos. E algumas plantas vasculares evoluíram o sistema sifonostelar independentemente. Tá? Então a gente pode falar que a espécie ancestral das gímeno e anjo tem uma estrutura protostelar e não uma estrutura sifonostelar. Organizando, de um ancestral protostelar surgiram tantas plantas vasculares sem sementes, então algumas espécies sifonostelares de pteridófita e todas as espécies com sementes, todas as gímeno e anjo atuais. Então a gente poderia ilustrar assim, existem algumas espécies protostelares, algumas espécies deram origem a espécies de gímeno e anjo estelares, e algumas espécies protostelares também deram origem a espécies de pteridófitas que são sifonostelares. Outro órgão importante para a gente falar sobre a evolução seriam as raízes. Tá? Então, a hipótese é que as raízes surgiram ou evoluíram de alguma estrutura que estava embaixo da terra, mais primitiva, e a estrutura da raiz atual é mais primitiva do que a do caule. Tá? E essa estrutura do eustelo é mais semelhante à estrutura protostelar. Outra coisa importante é falar das folhas. Já falamos do caule, já falamos das raízes e agora falar das folhas. Então tem dois tipos de folha. Tá? Os micrófilos e os megáfilos. Então os micrófilos eles vão surgir primeiro, depois vai acontecer uma junção de vários micrófilos e vai surgir os megáfilos. Tá? Então esses micrófilos vão se fundir, vai acontecer todo um processo que vai ocorrer a formação de folhas mais complexas chamadas megáfilos. Então o que é micrófilo? O que é megáfilo? Para a gente não se confundir. Então micrófilo a gente chama toda folha que tenha um único feixe vascular. Então, a folha muito simples, pequena, que tem um feixe vascular, é chamada de micrófilo. Tá? E, geralmente, essas espécies que têm micrófilos são aquelas espécies que têm um caule mais primitivo, um caule mais protostelar, e aí essas folhas surgiram primeiro como alguma protuberância, ou seja, alguma coisa que aumentou na lateral do caule, que deu vantagem, ou seja, provavelmente aumentou a superfície de contato com a luz, né? Então aumentou
a quantidade de luz absorvida pela planta. Então, mais luz absorvida, mais fotossíntese. Então, aquelas espécies que tinham uma ala ou uma protuberância maior acabaram levando vantagem em relação às que não tinham ou que tinham menores. Isso foi passando de geração em geração e foi fixando essa característica nas espécies. Tá? Ou uma protuberância ou algum esporanjo que acabou não reproduzindo, mas aumentou a superfície de contato com o sol. Isso são os micrófilos, né? Então, folhas pequenas que só tem um feixe vascular. E os megáfilos? O que é megáfilo? Então, o megáfilo, primeiro, ele é maior que o micrófilo. O megáfilo, enquanto o micrófilo está associado com os caules mais primitivos, que é o protostelar, os megáfilos estão associados com os dois outros tipos de caules, o sifonostellum e o eustellum. E outra coisa importante, o megáfilo tem mais feixes vasculares, mais nervuras, do que o micrófilo. Enquanto o micrófilo tem um, geralmente o megáfilo tem um sistema complexo de feixes. Então, essa é a suposição para a evolução das folhas, de micrófilo para megáfilo. Então, primeiro tinha um caule sem folha, depois foi surgindo alguma protuberância que deu vantagem a esse indivíduo, provavelmente por aumentar a superfície de contato com a luz e a produção de alimento, e essa protuberância foi ficando cada vez maior, cada vez mais complexa, e depois uma única lâmina, uma única protuberância juntando todos os micrófilos se tornou uma folha, um maior, né? um megáfilo. Então aqui tem a ilustração, uma espécie com micrófilos à esquerda. Então cada laminazinha dessa tem um feixe vascular só, e um megáfilo, que é o conjunto dessa lâmina inteira. Né? Cada laminazinha, folíolozinho, também tem vários feixes vasculares. Então é uma folha muito mais complexa e muito mais completa. E aqui um pouquinho do registro fóssil das plantas vasculares. Então, acredita-se que as pteridófitas, que tem no grupo Gimnospermatophyta, é que deu origem às plantas com semente, que são as gímenas e angiosperma. Então, desse grupo que hoje é extinto, as Progymnospermatophyta, é que se originou as plantas com sementes. Tá? E as divisões atuais de pteridófitas seriam essas quatro aí, sempre organizadas da primeira a mais ancestral e a última é a mais derivada, a mais recente. Então a Psilófita, a Licófita, a Sphenófita e a Felicinófita. Então vamos falar das características desses quatro filos. Então, primeira divisão, a divisão mais primitiva, a divisão mais ancestral, seria a divisão Psilófita. Então, está aí um exemplo, uma ilustração de um gênero de Psilófita, que é o Psilotum. Então, seriam as plantas com sistema vascular mais primitivas. Elas não possuem raiz e não possuem folhas. E aquilo que eu falei anteriormente, o caule dela é ramificado dicotomicamente, ou seja, divide sempre de 2 em 2. Ela vai no máximo produzir algumas escamas, alguns apêndices em forma de escamas. Tá? Então, atualmente só existem 2 gêneros, Psilotum e esse Timesipteris, e o resto dos outros gêneros e espécies estão extintos atualmente. Tá? Ela tem, então, um tipo de estelo mais simples, aquele protostelo, os feixes vasculares em forma de anel, sempre o floema na parte externa e o xilema na parte interna, e toda a estrutura compacta formada com células de preenchimento. Ela não possui raízes, possui então rizóides, que são células que parecem raízes, né, mas não tem aquela especialização das raízes. Elas são plantas homoesporadas, ou seja, os esporos delas são iguais, elas não produzem esporos diferentes. E os anterozoides, que são os gametas masculinos, eles são flagelados, mas têm vários flagelos.
A segunda divisão é a Lycophyta. Então, a ilustração dela, e à direita você pode ver então o mesmo slide que eu mostrei quando estava explicando sobre os estróbilos. Mais uma ilustração de Lycophyta, são as janelas, né, que é um gênero de Lycophyta. Então você vê a variedade de espécies que tem dentro desse grupo. Elas possuem espécies que têm heterosporia, espécies que produzem esporângios e esporos masculinos e femininos, ou seja, esporângios e esporos diferentes um do outro, né? Então geralmente os masculinos são pequenos e os femininos são grandes, os masculinos são micrósporos e os femininos são os megásporos. Então várias espécies dessa divisão estão extintas. Algumas espécies que são extintas foram arbóreas. Tá? Hoje as espécies que existem são apenas pequenas ervas, são herbáceas, então. Tá? Então aquela época a época do Carbonífero, que foi uma época que as pteridófitas eram as espécies dominantes, né? A maioria das espécies arbóreas eram dessa divisão, Lycophyta, e elas formaram as primeiras florestas do planeta. O eustelo, tanto do caule quanto da raiz, são de caules primitivos, seriam os protostélioos, e tem espécies, como eu comentei, tanto com heterosporia quanto espécies que têm homosporia, e uma característica do esporângio é ele estar na axila dos esporófilos. Então, hoje em dia, 3 famílias que são representantes importantes dentro dessa divisão, que é as Lycopodiáceas, as Selagináceas e as Isoetáceas. Terceira divisão, que é a divisão Sphenófita, que são as cavalinhas. Tá? Então você tem aí, parece um bambu, mas é uma pteridófita. Tem características de bambu como os nós e os interenós. As folhas são bem características, são muito pequenininhas, não são muito desenvolvidas, como estão mostrando aí no slide. Tem estróbilos, né, que são um jeito de reunir os esporângios e os esporos. Características, mais ilustrações sobre as cavalinhas, né? Então, só para falar que elas estavam no período devoniano, elas eram muito importantes nesse período. Chegavam a ser árvores, tá? Grandes, de 18 metros de altura e 45 centímetros de diâmetro, ou seja, são praticamente árvores grandes. Tá? E hoje em dia elas só sobraram as espécies herbáceas e dos gêneros equisetos, com cerca de 15 espécies. Como eu comentei, o equiseto é conhecido atualmente como cavalinhas, são mais comuns em locais geralmente com bastante água, úmidos e encharcados. Elas são características, a característica do estelo dela é o sifonostelo, onde tem aquela medula ou aquele buraco no centro, sem o tecido de preenchimento das células de preenchimento. E, como eu comentei, existem os estróbilos, né? Os esporângios estão reunidos em forma de estróbilos. O equiseto, que é a cavalinha, que é a única espécie que sobrou, ele tem homosporia, ou seja, não tem diferença de produção dos esporos, mas alguns gêneros dessa divisão eram heterosporados, mas todos eles já foram extintos. Uma coisa importante é que os gametófitos, que é a fase rápida agora do ciclo de vida de todas as pteridófitas, não só rápida como também pequena e não muito complexa, mais simples, eles são independentes, né? São de vida livre e, como eu comentei, ele tem um tamanho bem reduzido. E agora a última divisão, a divisão mais recente e também a divisão mais conhecida, que é a divisão Filicinófita, que é a divisão das samambaias, das avencas e dos feto-arborescentes. O mais conhecido feto-arborescente seria o xaxim. Então você tem muito característica dessa divisão, são os esporângios reunidos em soros, e você tem uma infinidade de formas de soros diferentes que a gente vai demonstrar um pouco nas figuras que eu vou passar agora.
Tá? Então você tem soros com cores e formatos diferentes, como vocês podem ver. Localização também dos soros na folha, no centro, no canto, tá? Bem diferente. Você tem uma variedade muito grande de espécies com os esporângios sendo reunidos em formas de soros. A salvínia, que é uma pteridófita aquática muito conhecida e utilizada em aquários, né? Ela é uma pteridófita, tá? E dessa divisão filicinófita aí, tá? Então elas vão surgir no início aí do Carbonífero e vai ser muito abundante, principalmente em lugares quentes, né? Principalmente dos trópicos. E ela tem uma variedade muito grande de tamanhos, então ela vai ter desde plantas muito pequenininhas, tá? Avencas pequenas ou samambaias muito pequenas, até espécies que eram arbóreas, que são arbóreas, né? Que são porte arbóreo, que até quase 30 metros de altura. E elas não exibem o crescimento secundário. Então, apesar de ter o aumento na espessura de algumas dessas plantas, né, principalmente o xaxim, né, os fetos arborescentes, o crescimento considerado crescimento secundário mesmo, espessura, só ocorre a partir da gimnosperma, porque o crescimento secundário só é caracterizado assim se um determinado tecido do caule ele se expande, e não é o caso aqui dessas pteridófitas. Então, a maioria das samambaias, ou desses gêneros da filicinófita, vai ser homosporada mesmo, ou seja, não tem diferença na produção de esporos, os esporos são produzidos igualmente, mas tem algumas espécies que têm heterosporia. Tem esporos masculinos, esporos femininos, que são, que é a coisa mais importante, retidos, eles não são mais liberados, não saem mais dos esporângios, que vão estar restritos aí nesse grupo algumas samambaias que são de água, né, são aquáticas, tá? E algumas samambaias que já foram extintas, que tinham também heterosporia. Uma coisa importante é que as folhas agora desse grupo são os megáfilos, tá? Tem megáfilo, então é um conjunto, então a junção de vários micrófilos. Outra coisa bem característica desse grupo são os báculos, é uma forma de enrolar ou desenvolver os megáfilos, tá? Que a gente vai ilustrar aí com alguma coisa bem característico de espécies dessa divisão. Tá? Então eles vão nascendo enrolados e as folhas vão nascendo enroladas e vão desenrolando a partir de que vão crescer, como está ilustrando nessa figura aí. Então é bem característico de samambaias, de avencas, né? E várias espécies desse grupo. Então, como eu já falei, reforçando aqui que esse grupo tem vários tipos diferentes de soro, onde os esporângios estão reunidos aí, geralmente estão protegidos por aquela estrutura chamada indúsio. De novo, diferenças em tipos de esporângios, em tipos de soros. Quem não lembra, o indúsio é aquela estrutura que está protegendo o grupamento de esporângios. Ok, então as pteridófitas, na hora da gente pensar na formação dos esporângios, elas vão ser divididas ou classificadas naquelas que são eusporangiadas, de verdadeiras, né? E leptoesporangiadas. O que é isso? As leptoesporangiadas é aquela onde uma única célula vai dar origem ao esporângio inteiro. Então o esporângio foi originado de uma única célula que foi se multiplicando e deu origem àquele esporângio. Ou seja, a quantidade de esporos que ele vai conseguir produzir vai ser pequena. Já a eusporangiadas é o esporângio que foi originado a partir de várias células iniciais, então ele vai conseguir produzir uma estrutura maior e, consequentemente, que produz mais esporos. Então, todas as plantas vasculares, por exemplo, possuem seus esporângios produzidos através desse sistema de eusporangiadas. Então, aqui a gente pode ilustrar espécies que são eusporangiadas na parte superior, que as células são originadas de mais de uma célula, e as espécies que são leptoesporangiadas, ou seja, os esporângios são originados de uma célula só, uma célula inicial. Então vamos fazer aquele quadro de características
de cada uma das divisões para poder fazer a comparação mais fácil. Então a gente, em relação ao tipo de caule, tipo de divisão, tipo de ramificação que o caule de cada uma das plantas tem, a gente tem sempre a ordem das mais primitivas para as mais derivadas, tá? Então, é uma informação de se o caule é simples, né? Ou seja, dicotomicamente ramificado, ou ele é um pouco mais complexo. Então, todas as psilófitas têm o caule simples, que eles são ramificados somente de dois em dois. Algumas licófitas têm esse caule mais simples, e os dois grupos, as esfenófitas e as filicinófitas, já têm caules mais complexos. A diferenciação, então, de raiz caulifolha, onde você tem uma maior eficiência dos tecidos, né, das estruturas, só ocorre, então, a partir do segundo grupo, né, que é as dicófitas. As psilófitas são bem simples, apenas tem caule, não tem folhas, não tem raízes, ou seja, só tem filóides e rizóides. Quanto à produção de esporos, se são iguais ou diferentes, né? Então, todas as psilófitas possuem espécies com homosporia, só produzem um tipo de esporos, e os outros três grupos já possuem tanto espécies que têm homosporia, tanto espécies que têm heterosporia. O tipo de estelo, então, os primeiros grupos têm aquele tipo mais primitivo, que é o protoestelo. O terceiro grupo já tem o estelo com aquela medula, né, que é o sifonoestelo. E a filicinófita tem os dois tipos de estelo, protoestelo e sifonoestelo. Lembrando que o terceiro tipo, o estelo, é só nas plantas com semente, nas gímeno e anjo. Tipo de folha. O primeiro grupo não tem folha. Os dois próximos grupos têm aquelas folhas mais primitivas, que são folhas com apenas uma nervura. E o último grupo, que é o grupo das avencas, das samambaias, já tem uma estrutura foliar mais complexa, que é o megáfilo, que tem a reunião, provavelmente, de micrófilos. Aqui é o esporanjo, tá? A localização dos esporanjos. O primeiro grupo é na lateral, o segundo é nas axilas, e o terceiro grupo já estão reunidos em estróbilos, tá? E o último está reunido em solos. Respondemos as perguntas que a gente tinha indicado como as coisas mais importantes para se prestar atenção no começo das aulas? Então, voltem lá para vocês verem se vocês fixaram as coisas mais importantes. Até a próxima aula. Tchau, tchau.